Boa tarde, gente. Si, eu vou já chamar você. Tá. A Chalene entrou. Oi, Chalene, tudo bom? Só, muito prazer. Só presta atenção no celular aqui, deixa que eu Boa piloto. tarde, Tânia, Maria. Tudo bem, meninas? Deixa eu já chamar a Charlene. Ué, a Simone entrou. Ô, Si, Oi, tô te ouvindo? vamos convidar a Charlene? Eu não estou conseguindo encontrar ela aqui. Que estranho. Você consegue, Si? Tudo bem, gente? Simone deu uma travadinha. Boa tarde, todo mundo. A Simone já está entrando. A Charlene também já vai entrar. Eu estou convidando ela. Aqui. Já te mandei o convite, tá, Charlene? A Maria entrou, a Roseli. Oiê, Tudo bem? Cadê a tudo Simone? bom? A Deu Simone deu... certo aquele negócio? Deu certo, eu não sei se eu fiz certo. Então, eu te mandei o link, certo? Mas eu não sei o que aconteceu, não faz mal. A gente está Não, aqui. eu consegui entrar, só que aí eu tive que abrir aqui para conseguir entrar aqui. Agora eu não sei se deu certo. Eu vi vocês lá. A gente está... coisas de ao vivo, isso acontece mesmo. Eu já mandei a Simone. Oi, Já Oi, estamos Simone. Simone, tudo bem? aqui. Tudo bom, Chalene? Oi, Rê, tudo bom? Tudo bem, meninas? Que bom. Tá frio aqui em São Paulo. A Aqui Simone também tá friozinho. tá frio, né? A Charlene tá na Tá. praia, mas tá frio. E a Simone A tá na Nova Simone está York. derretendo, para variar um pouco. Eu estou quase ligando o ventilador aqui. Aqui tá frio. A Déia entrou, a Elita, Fábio. Ai, tem muita Carla gente, que coisa também. boa, Dulcineia. É muito Fábio é o bacana. meu sócio aqui do Venda Mais, Ai, Entrelinhas para quem para não conhece. aventar. que Que ótimo. legal, gente. Vamos fazer uma live bem gostosa para todo mundo, assim, esclarecedora, né? Eu acho que o grande objetivo que a gente tem a cada encontro desses é tocar em assuntos e temas que ajudem nos negócios de todo mundo. E é uma alegria muito grande receber a Charlene aqui hoje para falar de um assunto que é tão sensível. Eu acho que é sensível para muita gente, que é essa história de quanto é que custa o que eu faço. Que como é que eu vendo o que eu faço, tendo a tranquilidade de saber que o meu preço é justo, que eu não estou perdendo, não estou assim abusando para ninguém né, e como é que a gente faz para calcular isso? Né, eu acho que é muito importante. E eu te agradeço por ter trazido a Charlene, isso aqui é mérito da Regiane, viu? A Chay é uma fofa. Eu já sigo a Charlene há um tempo, né? Eu comprei esse curso dela também, logo no começo, e me ajuda muito, muito, muito. Então, e tem muita gente que pergunta, ai, quanto que eu vou cobrar? O que que eu faço? E eu acho que a Charlene pode tirar essa dúvida pra gente hoje, né? Ela trabalha com várias artesãs. Não é quem pinta a seda ou ela que faz as bolsas maravilhosas. Ela trabalha com pessoas que fazem diversos artesanatos. Então, o que eu queria, Charlene, é que você falasse pra gente como é que você começou a fazer isso, se a precificação apareceu, se você também teve problema na hora de precificar o produto. Conta pra gente. Então, vamos lá. Eu comecei com o artesanato a vender mesmo em 2008, mais ou menos, quando eu ainda trabalhava na academia que eu era gerente lá. Eu era gerente de uma academia de ginástica. E, na verdade, assim, desde criança eu sempre
fazia umas coisinhas. Na escola eu já fazia os desenhos, o pessoal que não sabia desenhar tinha trabalho de artes, aí eu ia, desenhava, o pessoal pagava para eu fazer. Já pintei parede já de quarto, já pintei parede de igreja, eu sempre tive envolvida de alguma forma. Mas foi em 2008 para 2009, que eu vi com outros olhos, sabe? Como um trabalho mesmo. Porque até então, eu acredito que a maioria das pessoas, elas são criadas, né, para você ter uma profissão reconhecida, digamos assim, né? E aí a gente vai se metendo aí no mercado. Eu sempre gostei muito da arte de um modo geral. E aí passei por diversos lugares até cair na academia de ginástica. Então trabalhei lá quase 6 anos. Mas em 2008 que eu comecei a fazer algumas coisinhas. Eu acho que eu até conversei com você na nossa live, né? Que eu falei dos colares que eu comecei. E aí eu comecei fazendo os colares de tecidinho. E aí depois foi chinelinho e necessaire, e aí foi indo até eu decidir sair da academia de ginástica para, falei, não, quero tentar. E tô aqui até hoje, né? A minha mãe sempre trabalhou comigo, a minha mãe me ajudou muito no começo, né? Porque ela que sempre costurou, né? Eu sempre fui muito criativa, né? Eu sabia, eu criava as peças e ela ia e montava. Eu sabia costurar, mas não como ela, né? Minha mãe costura desde que eu me conheço por gente. E aí eu fui aprendendo a costurar com ela, né? Hoje, minha mãe precisar se ausentar por algum motivo, ela que faz essa parte da costura, mas hoje eu consigo seguir, né? Se ela precisar, sei lá, parar por alguma razão, aí eu aprendi direitinho com a Mames, né? Mas aí falando da precificação, que é o nosso foco aqui hoje, eu nunca tive problema em cobrar pelo meu trabalho. Eu nunca tive essa insegurança de tipo, não vou cobrar tanto porque as pessoas vão achar caro. Mas eu trabalhei por muito tempo, acredito eu, que cobrando o justo pelo meu trabalho, o que eu considerava o ideal para mim, sem ter prejuízo algum, mas eu não entendia o processo da precificação da forma que eu ensino vocês. E aí eu aprendi fazendo cursos, e aí eu falei, nossa, não faz sentido continuar fazendo dessa forma, né? Porque aí a gente percebe, eu acredito que eu nunca tive prejuízo, mas eu não tinha essa visão de separar do que são despesas fixas, despesas variáveis, prolabore. Então, essa visão eu nunca tive. Então, a precificação, ela surgiu para mim através de cursos também, assim como é para as meninas que compram hoje o meu curso, né? Eu aprendi dessa forma. Mas eu acredito que eu sempre valorizei. Hoje é muito comum as pessoas, além de não saberem precificar, elas também desvalorizam o trabalho, né? Elas acabam pagando para trabalhar. Elas cobram e aquilo, às vezes, mal dá para cobrir as despesas, né? Não tem um retorno ideal e o que dá para você receber em troca, né? Porque o empreender é isso, é você monetizar fazendo aquilo que você sabe fazer de melhor, você usando as suas paixões e os seus talentos para ganhar dinheiro, né? E não tem nada de errado com isso. Então, eu aprendi o processo de precificação ao pé da letra mesmo, eu acho que foi em 2015, mais ou menos, que foi quando eu comecei a fazer cursos diversos, aí eu fiz uma semana de curso no Sebrae e era voltado só para artesãos. E aí falava de vendas, de processo de precificação. E aí e é muito engraçado que você percebe quantas pessoas têm dificuldade de aceitar que, olha, você pode colocar isso, você pode, inclusive, colocar no processo da precificação um investimento inicial, se você quiser.
Tá Você tudo sabe que bem, não você tem falou nada de uma errado coisa, nisso. você falou uma coisa lá atrás um pouquinho, né? Principalmente do começo, né? Porque às vezes, e assim, não raro, eu ouço pessoas falando: olha, eu faço, mas eu não tenho coragem de vender. Eu acho que se eu pedir X aí pelo meu trabalho, as pessoas não vão entender que é tudo isso, né? No nosso caso aqui, nós pintamos assim, principalmente seda. Hoje eu acho que a gente pode falar que, até pelos cursos que nós temos seguido, são outras aquarelas, 72 horas, tal, que permitem outros tipos de tecido, né? Mas eu acredito que aqui a grande parte do pessoal que está ouvindo agora a gente falar são pinturas de seda, que é um produto que natural, é um pouquinho mais caro, não tem como não ser, né? E é um processo de pintura que envolve tempo, envolve investimento da nossa parte. Você tem que colocar isso no vapor, no fogão, durante um tempo, dá errado, dá certo. E até o errado e dar certo tem que entrar nessa nossa conta, porque senão não viabiliza o negócio, no meu ponto de vista, né? É uma Naturalmente, obra de conforme. arte, né, gente? Eu não vejo de outra forma. É uma obra É, de arte, né? Ô, É uma Cíntia, obra de arte. E aí, assim, mas eu queria falar assim da questão da vergonha. Puxa, mas eu estou pedindo tanto pelo meu trabalho, o que que as pessoas vão pensar de mim? Você deve ter algumas clientes que talvez tenham esse pensamento. Se você pudesse até comentar um pouquinho, eu gostaria, Charlene. Então, isso está muito relacionado a crenças, né? Eu sempre me considerei uma pessoa tímida. E, na verdade, assim, eu acredito que tem a essência da pessoa, né? A pessoa ela tem o jeitinho dela, mas são coisas que você pode mudar. Eu entendi que tudo em nós é um estado, nada é permanente. Eu não quero mais, isso me incomoda, porque eu sofria muito com isso. Sabe, as pessoas elas cobram muito pessoas tímidas, né? Nossa, ela é assim mesmo, deixa ela quietinha no canto dela. As pessoas tímidas, elas, consequentemente, elas têm dificuldade de vender, elas têm dificuldade de se relacionar em todos os sentidos, de fazer amizade, de se enturmar e, consequentemente, de vender. E ô, isso começou a Nath, me incomodar, porque eu tá, sabia que isso me prejudicava como pessoa, de um modo geral, nas minhas relações, e prejudicava no trabalho também. É ô, porque eu Chá, sempre. Oi. espera um pouquinho. Eu tô recebendo mensagem aqui dizendo que as meninas não estão vendo vocês duas. Eu só queria que elas falassem. A Mônica diz que não tá vendo nem a Simone e nem você. Eu queria que Eu só tô elas duas. vendo todo mundo. Tá tudo bem, né? Para É, mim, tá tudo bem. às vezes é pra pessoa, né? É. Só depois escrevem aí vocês se vocês estão vendo certinho. Tudo normal por aqui. Ótimo, obrigada, gente. Ai, desculpa, Vamos lá. Charlene, te cortei. Não, imagina, não tem problema. Então, isso começou a me incomodar. Isso para mim era uma dor real mesmo, doía. Eu ficava mal com isso, porque eu não queria ser essa pessoa, sabe? E aí, quando eu comecei a fazer esses cursos, eu fiz algumas imersões também de desenvolvimento pessoal. E aí eu conheci o assunto crenças limitantes. Porque a gente é aquilo que a gente acredita que a gente é, né? Enquanto mais a gente afirma, né? Eu sempre falo para as meninas, cuidado quando você fala a todo momento que o artesanato não é valorizado, porque você afirma isso, Sim. Esse você faz com que a sua mente acredite que realmente não é. E isso não é 100% verdade, né? Porque, de fato, né, a gente não pode também ignorar certas coisas. A gente sabe que tem pessoas que não vão valorizar, mas a gente também sabe que tem pessoas, eu tenho clientes incríveis, assim, que fazem encomendas e nem perguntam o preço, ela simplesmente faz. Sabe aquela cliente que você confia de olhos fechados, porque você vai criando muitos vínculos, né, sim. no decorrer. Eu estou há quase 13 anos vivendo de artesanato. Então, a gente é aquilo que a gente acredita. Então, por muito tempo eu comprei essa ideia de que, né, eu cresci assim,
vou ser sempre assim e vou morrer assim, até entender esse assunto, né? Só que o mais importante para você quebrar isso é você identificar de onde vem essa sua vergonha, esse seu medo, porque tudo tem uma raiz. Né? E eu fui resgatando isso, né? Por que que eu sou assim? Por que que eu sou tímida? Por que que eu tenho vergonha? Como que eu faço para passar por cima disso? Porque aí a gente tem que enfrentar, né? Eu, por exemplo, assim, eu tenho a minha timidez, ela está muito relacionada, acredito que com a maioria das pessoas, né? Com a infância, a forma que você é criada, o ciclo de pessoas que você convive. E a partir do momento que você enxerga isso, você fala: opa, eu sei, foi desse jeito, sou grata por tudo, mas agora eu não quero mais. Agora eu quero ser diferente, isso não faz mais sentido para mim. E aí a gente começa a ousar fazer coisas para mudar esse estado. Né? Então foi isso que eu fiz. Eu descobri de onde vinham os meus medos, as minhas fragilidades, né? A minha criação, tudo isso conta. Porque a gente não é obrigado a aceitar tudo. Principalmente quando você sabe que muitas coisas prejudicam você. Né? Então, as minhas travas, elas estavam muito relacionadas principalmente à minha criação. Né? A forma que eu fui criada pelos meus pais, que eu amo de paixão, tenho uma admiração absurda por eles, amo demais, mas eles têm... são pensamentos diferentes, né? E eles... o melhor de tudo isso é você entender que eles sempre fizeram o melhor deles. Tá tudo bem. Sim. Né? E o que a gente aprendeu, o que serviu de toda a minha história, da minha família, né? Esse ano eu faço 40 anos. Então eu guardo, tenho muito carinho por tudo isso, mas as coisas que eu senti que me prejudicaram na minha trajetória e não fazem mais sentido para mim, eu deleto e passo por cima delas, né? Então, foi um período assim de aceitação, de respeitar e ressignificar toda a minha história, a minha criação e mudar aquilo que eu sabia que só dependia de mim, né? Porque aí a gente entra naquele assunto de tá com medo, vai com medo mesmo. Mas, assim, é importante a gente falar, entenda de onde vem para você dar sentido às suas mudanças também. Então, foi isso que eu fiz, né? Eu descobri de onde vem, porque todo mundo tem um motivo. Né? Por exemplo, para vocês... pode falar. Não, eu acho que a gente tinha muito receio de falar sobre artesanato, porque ele não era uma profissão há um tempo atrás. Você falava assim, eu faço artesanato, a pessoa não quer trabalhar, ou a pessoa não estudou. E não tem nada disso, né? Não, e pelo contrário, a gente estuda muito, né? Eu não envolve vejo muito artesanato. Eu acho que todo mundo que trabalha com artesanato faz arte. Então, se ela faz crochê, se ela pinta guardanapo, se ela pinta seda, se ela faz bolsa, independente do que ela faz, ela trabalha com arte. Trabalhar com arte não é para qualquer um. A gente tem, eu acho que você trabalha com criatividade, você trabalha com várias coisas. Então, eu nunca vi o artesanato como um artesanato, a pessoa faz artesanato, né? Eu me formei, eu também já trabalho com outra coisa, mas o artesanato, a arte, faz parte da minha vida, da minha essência. Não é qualquer pessoa que trabalha com arte. Então, eu acho que todo mundo que faz artesanato eu acho que é por isso que é importante essa nossa conversa, porque, assim, quando você faz um artesanato, embora você esteja dando vazão, alguma coisa que te apaixona, alguma coisa que te faz bem, e se você se propõe a isso como uma atividade fim, quer dizer, eu vou fazer isso, como você falou, Charlene, eu vou viver disso,
né? Esta questão de atribuir valor e entender quanto é que vale o que a gente pode entregar é extremamente importante. Sim. Eu queria cair um pouco mais no assunto agora, né? Até assim, esse aquecimento nosso ele é legal porque dá tempo do pessoal entrar, né? Mas, Jaline, quando é que você começou a dar mais atenção a essa questão de preço, né? De colocar preço. Eu entendi que você fez esses cursos aí, Sebrae, mais algumas coisas. Até, pessoal, a Charlene vai trazer assim, algumas orientações para a gente de como é que se faz isso, né? Daqui a pouquinho. Mas porque é um negócio meio de cair na real, né? Deixa eu cair na real, ver exatamente o que é que eu tenho que fazer para conseguir viver de arte. Como é que foi esse processo? Assim, o que que você pode passar para a gente que está hoje, assim, eu posso te falar que eu vendo, mas eu faço uma média de quanto outras pessoas estão vendendo o que eu vendo, vejo se cobre os meus custos, vejo se eu estou satisfeita com o que eu tenho aí de delta, aí, o que, que eu tenho de limite. De uma certa forma, eu tento seguir essa tendência de mercado, mas eu acho que eu posso melhorar. Charlene, eu queria que você comentasse um Você faz pouquinho. uma pesquisa, né? Você não pode nem ser muito, nem ser pouco. Tenho tentado me Tem que estar na diferenciar, média. claro, até por uma questão de encontrar um estilo próprio, né? Essa é uma luta constante que eu, Simone, tenho, né? De achar um estilo que seja meu, uma arte que seja minha, e não réplicas, não, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Mas existe a dificuldade em valorar, porque você sabe que não necessariamente o outro está entendendo tudo que tem por trás do que você aprende de técnica, das horas que você passa lendo, do que você tenta trazer de diferente. Se você puder comentar, gostaria muito. Então, esse ponto que você colocou de fazer uma pesquisa é um assunto assim, muito importante, porque eu me desprendi muito disso, sabe? Já fui a pessoa que alguém vinha pedir um orçamento, aí você vai. Por exemplo, o Elo7 é um prato cheio para você entender ali o quanto as pessoas estão cobrando, né? Só que o ruim disso é que, assim, a maioria das pessoas que estão ali, elas não estão cobrando o valor certo pelo trabalho delas. Então, eu passei, assim, já faz tempo que eu passei dessa fase de ficar. E não estou dizendo que isso é certo ou errado, tá? Eu estou dizendo para vocês da forma que eu faço e, assim, para mim tá tudo bem. Que eu realmente não tenho nenhuma outra fonte de renda a não ser aqui com Venda Mais Artesanato, mas que não é onde vem a nossa fonte maior, né, de grana. Eu vivo realmente, que me mantém, que me sustenta, eu e minha mãe, é o artesanato. Mas eu parei porque você percebe que, fala, se eu for me prender no que o mercado está cobrando, eu não vou conseguir seguir com o que eu considero justo e certo. Que a maioria das pessoas não fazem da forma certa. É muito difícil você entrar num perfil, né, usando aqui o Elo7 como exemplo, e você vê trabalhos valorizados. Eu falo, gente, como essa pessoa consegue seguir dessa forma? Não sei como que rola. Então eu parei um pouco de seguir nesse sentido, né? Então hoje, assim, o que eu levo realmente em consideração, eu acredito que isso cabe muito para o trabalho de vocês, que é muito feito no 1 a 1, é isso. Por exemplo, essa bolsa aqui, eu cobro ela sem nada. Ela é vendida por R$ 79, lisa, sem nada. E aqui, quando eu agrego esse valor, tem um acréscimo de R$ 15, que é um aplique simples que eu consigo fazer de uma forma rápida e aí vai depender do valor. Vai depender do trabalho aplicado aqui. Então, isso daqui faz com que eu consiga cobrar mais pela peça. Então, eu atribuo muita diferenciação que eu levo para o meu trabalho. Porque, por mais que eu
Eu sei que o mercado, se você pesquisar uma bolsa nesse estilo de calça jeans, você vai encontrar muitas por aí. O que permite que eu possa cobrar a mais por isso é a diferenciação que eu trouxe para o Menina Pimenta. Você não vai encontrar igual, idêntica, e isso faz com que eu consiga cobrar mais por ela. Outra coisa que você precisa sentir, e aí você vai percebendo, conforme você vai vendendo, as pessoas vão chegando, é você entender extremamente o quê? O poder de compra das pessoas que você atende. Não generalizando totalmente, mas a gente tem um público maior, um público mais forte. E aí você entende até onde você pode ir. Por exemplo, eu poderia cobrar mais sem medo por essa bolsa, porque eu conheço perfis que trabalham nesse estilo e cobram mais de R$ 200 numa peça dessa. E eu não posso achar caro, porque é um trabalho diferenciado, é único, exclusivo, e a gente entende que o caro é relativo. Mas eles atendem um público, eles têm uma demanda que paga esse valor por isso. Só que, no decorrer da minha trajetória, o público que eu atraí para o meu perfil e todo o histórico, porque eu fiz muitas coisas durante muito tempo, o público que eu atraí é um público que pode pagar X reais. Eu sei que eu não posso ir muito, avançar muito, porque eu sei o limite, né, da minha audiência maior, da minha clientela maior. Então, são essas duas coisas, sabe, que faz com que eu consiga cobrar mais pelo meu trabalho, é a diferenciação e entender até onde você pode ir com o público. São dois pontos, assim, extremamente importantes. Aí você já quebra um pouco essa questão do medo também, né? Porque não adianta você falar, isso daqui vale mais, tá? Mas o público que você atende, como que é? Eles têm poder de compra para isso? Então a gente tem que tomar cuidado nesses pontos também. Diga, você queria falar alguma coisa? Um pouquinho atrás você falou, né? Eu comecei a ver meu custo fixo, meu custo variável, né? E eu tô aqui pensando, você está falando aí de conhecer o teu público, até onde vai o fôlego deles, né? Para financeiro, para conseguir adquirir. Porque assim, muito do que a gente faz depende, eu acho, né? Isso é um achômetro, vocês podem discordar. Mas, por exemplo, hoje eu vendo seda muito para quem está no meu círculo de relacionamento, né? Que aí eu conheço muito bem, conheço inclusive a questão de poder aquisitivo, se dá, se não dá e tal. Mas, assim, essa questão que você fala assim, puxa, eu tenho que ver meu custo fixo, o meu custo variável, e aí depois tem o fator criatividade, quer dizer, você pegou uma bolsa que era lisa, você colocou uma arvorezinha nela, e aí ela ficou mais completa, né? Ela te deu mais horas de trabalho. Como é que você consegue fazer, Charlene, assim, esse equilíbrio entre todo o trabalho que existe empenhado para desenvolver o que você está fazendo e o que você e até onde você pode chegar? Naturalmente, quer dizer assim, se eu tenho um círculo de relacionamento que pode mais, eu vendo mais, eu posso vender melhor. Ou eu não sei se é correto fazer isso, né? Esse tipo de pensamento. Até queria entender um pouquinho qual que é o teu sentimento com relação a isso. Pode, assim, não acho que tem que ter esse freio, não. E eu penso que a única forma de você entender se isso é possível ou não é principalmente testando. A gente só consegue validar as coisas testando esse preço aqui. E assim, essa questão de você, às vezes, querer aumentar um pouco, né, o valor da peça, principalmente para quem tem dificuldade, é uma coisa que você pode também ir fazendo aos poucos, né? Você não precisa fazer de uma vez. Você vai fazendo pequenos reajustes, você não precisa nem informar. Então, assim, pode e deve, para você entender o poder de compra mesmo dessas pessoas. Porque algumas
vão pagar sem nem discutir. Poxa, Então, eu só consigo validar realmente testando. Né? Tem um produto, por exemplo, eu crio um produto, porque o que acontece? Você vai, você precifica, tá ali, né? O grosso da peça. Aí vem o momento de você atribuir lucro. Porque às vezes você precifica uma peça e quando você não colocou o lucro ainda, ela fica um valor, às vezes que eu falo, nossa, isso daqui tá um valor baixo, eu consigo colocar mais lucro aqui. Consigo colocar mais, você vai colocando, dá para colocar mais, dá para colocar mais. E você não precisa ter medo e achar que está sendo, tipo, sacana com o cliente, principalmente essas peças que têm um custo geral mais baixo, né? Porque são peças que você consegue ter uma lucratividade maior e às vezes ter uma compensação daquelas que você, de repente, levou mais horas para produzir, que você se dedica mais tempo, que no meu ponto de vista não seria o correto, né? Você tem que cobrar pelo tempo trabalhado, mas a gente sabe que essas peças que levam mais tempo, elas acabam ficando com um valor mais elevado, elas têm uma circulação mais difícil, digamos assim, né? É mais fácil você vender uma peça de custo mais baixo. sim. Então você consegue ter essa compensação, esse equilíbrio aí. Então, Poxa, o que eu posso te dizer é testa para ver o que acontece. Diga. eu queria que você falasse pra gente agora um pouquinho do curso, né, de precificação, como que ele vai ajudar o artesão, né? O que que ele tem no curso? E eu vi que você tem agora um curso fantástico de vendas pelo WhatsApp, né? Que é bárbaro. É uma coisa que muita gente não pensava antes e você dá uma ênfase fantástica nesse sentido, né? E lá no finalzinho do curso de precificação você fala desse curso que eu acho bárbaro. Sim, Eu queria que você eu dou falasse, uma pincelada lá. você dá uma pincelada ótima ali. E eu queria que você falasse um pouquinho dele, porque quando a gente fala de curso de precificação, a gente acha que você vai lá, coloca um númerozinho e não é isso, né? Você tem vários dados interessantes que você não faz ideia que você pode colocar na hora de Não você é uma precificar. planilha de Excel, né, Rê? Eu acho que a gente tem que sair desse estigma, que é fazer aquela continha do tipo, tanto de material, tanto de não sei o quê, Isso. e entender o que está colocado. Porque, assim, até completando a tua pergunta, se você me permitisse, depois a Charlene se vira para responder tudo. Mas, assim, eu entendo que desenvolver esse pensamento e entender essas variáveis são coisas que ajudam até você no teu posicionamento de marca. Quer dizer, puxa vida, estou entendendo qual que é o tipo de produto que eu tenho e como é que eu vou me posicionar frente a um público consumidor para que ele venha demandar o que eu tenho para oferecer, mas assim, numa relação sincera. Quer dizer, eu realmente ofereço isso, o meu público é A, B, C, D, E, mas eu tenho, sabe? Então, esse cálculo eu entendo que ele é estratégico até para a gente conseguir trabalhar as questões envolvendo o posicionamento da nossa arte, da nossa entrega. Pode falar. Porque quando você pensa em posicionamento, você pensa no topo, né? É muito difícil você conseguir se posicionar se você está enfraquecida financeiramente. Porque o posicionamento ele envolve muitas coisas, né? Apresentação, percepção de marca, você se enxergar como uma marca. Eu sempre falo, olha, não importa que você trabalha no cantinho da sua cozinha, no cantinho do seu quarto, no quintal da sua casa. Se você não se enxergar como uma marca e querer crescer essa marca, você dificilmente vai sair do lugar. E tudo isso envolve o quê? Dinheiro. Se eu não coloco lucro nas peças, dificilmente eu consigo trabalhar posicionamento. Porque aí você não consegue mimar suas clientes, você não consegue trabalhar com ações de vendas, você não consegue dar um desconto saudável. Porque, por exemplo, agora, amanhã é dia do cliente, tem uma porrada de gente aí fazendo desconto, 30%, 40%, 50%.
Mas com certeza a maioria toma prejuízo se não sabe o quanto de lucro que eu tenho aqui, eu consigo tirar quanto para trabalhar nessa ação. Uma embalagem minimamente legal, tudo isso, se eu não respeito esse processo, dificilmente eu consigo me posicionar. Porque as pessoas elas vão enxergar você como... Que palavra eu posso usar sem ser... Mas sabe aquela pessoa que está ali no Fazendo por... amadorismo, digamos assim, né? Não, as pessoas não vê tanto comprometimento, porque isso não é demonstrado. Então, a precificação ela faz muito sentido quando você pensa assim em posicionamento, por mais simples que seja, né? Porque também a gente precisa entender o momento de cada um, a realidade de cada um, as pessoas estão começando, mas da forma que você faz, porque eu trabalho de uma forma muito simples, né? Não tem nada demais assim no meu trabalho, mas a percepção que eu tenho hoje, de quando eu comecei, no cuidado de tirar uma foto, de preparar uma embalagem, tudo isso eu só consegui mudar também valorizando ainda mais o valor que eu cobro nas minhas peças, sem medo algum, sem medo mesmo, né? O curso, quando a gente começou com o Venda Mais, a gente não tinha um curso só de precificação. A gente tinha o primeiro conteúdo que nós criamos se chamava Programa Venda Mais Seu Artesanato. Foi o meu primeiro curso. E aí tinha um módulo de precificação. E nesse módulo eu ensinava o processo de precificação manualmente. E aí o Fábio, que é o meu sócio, ele que veio com a ideia, né? Eu sempre falo dele porque foi uma ideia assim incrível, né? Vamos, por que a gente não faz uma planilha? E aí eu fui muito resistente até na época, porque eu não sou uma pessoa, assim como muitas meninas, eu não tenho tanta intimidade com o computador. Não sei mexer muito, assim, só o básico, né? Eu generalizando, nós que trabalhamos com arte, a gente tem muita mais facilidade com tesoura, tinta, pano, né? Computador, eu vou deixando. E aí ele falou assim, não, ó, eu vou fazer, e aí a gente vê aqui. Se você gostar. E aí, na hora que ele me mandou a primeira versão, que não tinha tudo que tem hoje, né? Porque aí a gente foi mudando muitas coisas no meio do caminho. E aí eu falei, caraca, que top, muito bom, porque era muito rápido. Eu falei, gente, eu não quero nunca mais fazer isso daqui na caneta, né? E aí eu falava, tinha os 4 pilares, né, já da precificação no curso. E aí as meninas começaram a usar, a gente sempre que abria uma turma, né, o conteúdo em si era muito bacana, mas quando chegava na parte da calculadora, da planilha, as meninas, nossa, essa planilha salvou minha vida, e que não sei o quê, nananana. E a gente resolveu fazer uma coisa separada, porque eu sabia que existia essa dificuldade, mas até então eu não tinha ideia de que era uma urgência, assim, uma dor tão grande das artesãs de não saber precificar. E hoje nós temos mais de 6.000 alunas só nesse curso, né? Nós temos hoje mais de 8.000 alunas em todos os nossos cursos e produtos, né? O método WhatsApp, o curso completo, que a gente vai colocar ele à venda logo mais, e o curso de precificação, que é um curso de ticket mais baixo, né? E atende a necessidade de nichos diversos. Hoje nós temos mais de 6.000 alunas só nesse curso. Assim, a gente fala assim com maior orgulho, porque é muito bom a gente saber que está conseguindo ajudar, né, nesse sentido e abrir os olhos de muitas artesãs que hoje não vivem sem mais, né, sem esse material, né? E aí dentro do curso eu abordo os assuntos que eu considero essenciais, né? Eu tentei otimizar ao máximo para que seja um consumo
rápido, imediato, e que a artesã já comece a colocar em prática aquilo no mesmo dia, se ela quiser, ela já consegue assistir as aulas e já começar a usar a calculadora. Então, nós falamos sobre, eu explico tudo de forma detalhada, né, o que são as despesas fixas, o que é o Prolabore, muitas pessoas têm dificuldade de como definir o tempo, a hora, as despesas variáveis, que são as despesas com materiais em si, e no FAQ a gente aborda os assuntos e dúvidas mais frequentes, né? Como calcular um pedacinho de tecido, falamos também sobre retorno de investimento, as dúvidas mais frequentes, se coloca frete ou não, quem paga, quem não paga. Então, nesse sentido, as aulas elas são bem objetivas mesmo, né, para que a artesã consiga entender isso de uma forma simples. A ideia não é complicar, é realmente descomplicar. E a planilha ela veio para salvar a vida aí mesmo. Sabe o que eu acho legal? O tanto de gente que você ajuda com uma ferramenta que, assim, como você mesmo falou, é uma coisa simples, né? Especialmente para quem não tem essa familiaridade toda com computador, com planilhas de cálculos e cálculo automático e tal. E o fato da pessoa ter alguma coisa em mãos que ela consiga entender melhor como é que funciona todo esse cálculo, e assim, eu acho que isso te traz aquela informação que você precisa enxergar que, a partir deste momento, vale a pena fazer o que eu estou fazendo, e se eu não chegar nesse ponto, eu estou perdendo meu tempo em achar que eu estou criando um artesanato, eu estou criando uma peça, eu estou fazendo alguma coisa isso é valorar. Quer dizer, a partir daqui, realmente eu tô entregando alguma coisa, mas até aqui eu talvez não esteja trabalhando da melhor forma para que isso me traga um retorno financeiro, porque é fato, a gente que trabalha com isso, você tem que repor material, você tem que repor a tinta, você tem que repor tecido, uma série de coisas. E esse cálculo que você oferece, na verdade, não é o cálculo, mas é a visão do todo que tratar a precificação com essa seriedade te traz, é muito sério. Você me deixou muito preocupada quando você falou que, por exemplo, a Elo 7 não é uma referência. Mas eu Para mim não é. Diz isso. Para mim não é, porque, ó, sabe o que acontece, Simone? A primeira coisa que eu falo porque eu já fiz isso, tá? Primeira coisa, quando você quer precificar uma peça e você não faz o processo, é você ou pesquisar no Google e o Elo7, que é um perfil que vende, na sua grande maioria, produtos artesanais, né? E você vê ali são coisas muito distantes às vezes. Às vezes é um produto muito similar que é vendido por 30 e uma vende por 80, uma coisa assim muito parecida. Aí você fala, gente, quem está cobrando certo? Quem está cobrando errado? Será que essa daqui está metendo a faca? Será que ela está sendo injusta? Será que está cobrando 30? Está tendo lucro, não está? Então eu desapeguei porque você fala, cara, você fica maluca. Eu precifiquei. Eu sei que eu gastei isso, minhas horas são essas. O meu Prolabore dos sonhos é, sei lá, um Prolabore de 3, 4 mil reais. É errado isso? Claro que não. Gente, a gente sabe que hoje em dia, com 2 mil reais, 3 mil reais, você sobrevive, você não consegue fazer muita coisa. Né? Porque o nosso dinheiro, a nossa moeda, é uma moeda extremamente desvalorizada atualmente. Sempre foi, agora muito mais. E aí, o que tem de errado eu querer colocar um Prolabore ali de 4 mil reais? Aí as pessoas acabam colocando menos, porque acham que a hora vai ficar cara, e aí já entra em outro assunto. Mas, ó, vou te dar um exemplo que aconteceu não faz muito tempo. Uma artesã, aluna do curso aqui de precificação, ela comprou o curso, e aí ela chegou no direct assim, olha,
eu tô fazendo as aulas e assim, eu tô chocada, porque eu tô vendo que eu tô apanhando, eu tô no prejuízo faz muito tempo e eu tô literalmente pagando para trabalhar, porque assim, a pessoa ela já sabe, mas aí ela precisa encarar aquilo para entender que tipo, realmente tá tendo prejuízo. Tá ficando muito caro. Eu tenho um cachecol, que é um negócio de metros, e o negócio é quase uma blusa, cobre os ombros todos, e tem bolso, e isso e aquilo. E eu levo, assim, mais de 3 a 4 dias para finalizar essa peça, e eu tô vendendo por R$ 80. E aí, quando eu precifico, dá muito mais que isso. Aí eu peguei e falei para ela, mas olha só, faz sentido para você trabalhar de 3 a 4 dias em uma peça para vender ela por R$ 80? Você não Nenhum. precisa nem precificar. Não faz Nenhum. sentido, E né? aí a gente cai numa seara que é a questão do valor percebido, né? Que as pessoas entenderem, quando ela fala assim, poxa vida, esse lenço que está usando não é alguém que chegou aqui, jogou um monte de tinta e ficou desse jeito. Não, houve um processo, houve um estudo, houve uma pesquisa, ela aprendeu determinada técnica, entendeu como é que faz. E nesse aprendizado, falo por nós, né, Rê? Lenço queimado, coisa que deu errado no meio do processo, teve um Sim, tem aprendizado tudo isso, passado. né? Então, na verdade, quando você chega com o produto final, e aí eu vou aproveitar a fala aqui que eu estou lendo da Ateliê Menina Chique, que ela até coloca, por exemplo, que às vezes você chega no Elo 7 e as pessoas estão vendendo o mesmo produto que você faz a preço de banana, né? Praticamente de graça. E aí a gente não entende. Você, consumidor, quando entra no Elo 7, vê um negócio que custa 100 sendo vendido a 10, você não entende qual que é a diferença, você fala, é qualidade? Mas é a percepção do produto para você também, né? É a questão da Então, arte para cada um. Se você acredita que o seu produto vale R$ 100 porque você trabalhou muito mais tempo nele e porque você está fazendo um trabalho bacana e você acredita, é como a Charlene falou, né? Eu acredito no meu trabalho hoje e precifico de acordo com o que eu acredito e o que eu acho que ele vale. Eu acho que tem gente que precisa trabalhar, ganhar um pouquinho, né? Várias vezes pouquinho, para ter um rendimento lá no final do mês. E se a gente gasta R$ 100 para fazer um produto e você vai lá e coloca, para mim ganhar 50% tá bom. Então eu coloco 150, tá ótimo. Tem gente que fala, para mim eu não vou vender por menos de 200. E tem a percepção de cada um da arte que se faz, né? Tia, eu Exatamente. acho assim, o tempo que você gasta para fazer uma determinada arte é muito daquilo que você acredita, né? É muito daquilo que você acha que vale. e até a energia que você coloca naquilo, né, Rê? É porque Porque assim, ó, meninas, o processo de precificação, ele existe para ele dar uma segurança, principalmente, para a pessoa estar tranquila de que, olha, eu Sim, tô aqui, eu gastei não tô isso, fora. e eu sei que eu posso cobrar isso, tá ok, tá? Mas tem muitas, sei lá, empresas e marcas aí. Você acha que elas usam uma planilha para precificar? Na maioria das vezes, não. Né? Uma grande marca, sei lá, que vende uma calça por, sei lá, R$ 5.000. Ela não usou a planilha, né? É muito o público dela, é a marca que foi criada ali em Barata. cima. Exatamente. O custo daquela calça jeans, que é a mesma matéria-prima de uma submarca, digamos assim, o custo de produção é o mesmo, a pessoa que está ali produzindo, a costureira é a mesma, só que o posicionamento de uma marca é X e de outra marca é Y. Né? Então, o curso ele te traz essa segurança. E aí, você cobrar mais e mais e mais e mais vai muito da sua percepção de valor, de você entender o seu público, a diferenciação do meu trabalho, todos os entregáveis, né? Porque quanto mais você se posiciona, quanto mais você entende o seu público, você consegue ir avançando cada vez mais no preço, mas você pode cobrar
por ele, né? Tudo é muito relativo, né? Não existe o caro e o barato, né? Vai da quem que a está pessoa... enxergando. É. Você não compra uma bolsa pela marca? Às vezes a pessoa compra porque ela gosta daquela marca, né? Qualidade. A marca já se fez, né, no mercado, já tem um nome. Exatamente. E você Agora, vê umas coisas estranhas às vezes, né? Até fugindo um pouco assim do artesanal, mas falando de valor mesmo, de valor percebido, né? Tem uma marca aí famosa, Balenciaga, nem sei como se pronuncia. Eles lançaram recentemente uma bolsa que é um saco de lixo. Parece um saco de lixo. Eu nem sei quanto custa aquilo, mas é assim, é de R$ 3.000 para cima. É um negócio que assim, é imprecificável, sabe? Ele tem um público que vai comprar, que vai consumir, independente do custo, né? De produção daquela peça. É coisa de famoso, de passarela e tal, mas né, para todo produto existe um público. Né? O fato é que você ter essa segurança e essa clareza, essa percepção, entender o que realmente precisa fazer parte do preço, já é o pontapé inicial para você depois, consequentemente, ir avançando. eu vou falar assim, o que é importante, o que eu achei bacana no curso, até porque eu utilizo ele. A Charlene coloca ali na planilha o valor que a gente, do que a gente paga no metro. Eu vou falar do nosso caso de seda. O metro que eu pago na seda pura. Então, eu tenho lá, eu pago R$ 100 no metro da seda, de 1 por 1,40. Mas eu utilizei só 70 por 70, a planilha já vai automaticamente me falar quanto que eu gastei de tecido. Aí eu jogo, subo com esse valor e lá eu vou colocar o quanto eu gasto de embalagem, o quanto que eu gasto de tinta, o quanto que eu gasto de cada coisinha que eu utilizei. E de um outro lado... Fracionadinho, né? Isso. E de um outro lado, a gente vai poder colocar todos os custos fixos. Então, o que eu gastei de água, de luz, de gás, de internet, de gasolina para ir até o correio levar o produto, o que eu tenho de custos fixos, né? E o quanto eu vou querer ganhar no final do mês. Se eu coloco o Prolabore de R$ 5.000, eu quero ganhar R$ 5.000 por mês. Mas eu só quero trabalhar 5 horas por semana. É lógico que o meu produto vai ficar um absurdo. Sim, aí não dá, né? Não dá. Mas se eu É, coloco que eu quero ganhar menos, mas que eu trabalhe várias horas na semana, ele vai ficar de acordo com o que a gente vê no mercado. Então, sim. o legal é isso, né? Então, ela vai colocar, por exemplo, de papel. Eu gasto de uma folha de papel de 1 metro, eu vou gastar 10 centímetros. Então, a gente pode calcular aquilo na planilha. Para mim, foi super importante, porque eu não tinha noção de quanto que eu gastava de fixo, né? Porque ali você vai poder colocar, eu gasto de água aqui X valor, mas eu pago um pouco e outra parte quem paga é a casa. Então, São despesas compartilhadas, né? Isso. Eu achei o curso muito importante nesse sentido, né? E a gente recebe muitas pessoas que ficam questionando quanto que eu posso cobrar num lenço de 70 por 70. Aí eu falo, olha, eu vejo que as pessoas cobram em média esse valor. E apesar de você achar que em média se cobra isso e na precificação também te dá esse valor próximo, vai muito aquilo que você acredita que o seu produto também está valendo, né? Eu não tenho nome no mercado, então eu estou fazendo o preço que a precificação me ajuda a ter. Mas eu acho que, né, uma pessoa que tem um nome já feito no mercado e queira vender um produto com valor mais alto, eu acho que é interessante também. Então, deixa eu só falar uma coisinha. Vai cair daqui 5 minutos, é isso? Se a live Instagram por uma corta. hora... Vamos deixar um combinado aqui. Eu não sei, tá tão boa a conversa, porque a gente está aprendendo... A gente volta. Sobre pôr preço nas coisas e por quê, né? Mas a gente volta aqui, se terminar, só para
Porque eu queria Se fechar vocês esse quiserem voltar, falta quanto tempo? Tem 6 minutos ainda, né? 6 minutos. Vamos tentar correr nesses 6 minutos e a gente vê o que dá para fazer. Só achei bom fazer esse parênteses. Bora lá, então. Alguém Bora lá. gostaria de tirar alguma dúvida? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer? O que você acha para conseguir aprofundar mais esse tema? Me dá teu direcionamento aí. Esse curso, quando você fala em curso, na verdade, você vende um módulo, você forma uma turma, a gente tem alguns encontros com você. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona isso. São aulas gravadas, né? Dentro das aulas, eu abordo os 4 pilares da precificação, que são despesas fixas, despesas variáveis, lucro e prolabore. Então, é importante que a artesã ela tenha conhecimento sobre os 4 pilares para ela começar a usar a calculadora de preço. Porque se eu não tenho consciência da importância de tudo isso aqui que precisa fazer parte do preço, na hora de usar a planilha eu acabo negligenciando alguns pontos, tá? E aí tem outras aulas também que eu tiro dúvidas, né, de como colocar tal item dentro do processo. Porque tudo isso entra no teu cálculo de custo. O que vai de imposto, o que vai ser recolhido, o que você tem que, né? Eu acho que assim, muitas de nós ainda estão... Eu comecei a vender lenço para os vizinhos, para os amigos, para quem gostava, quem falava, ai, que bonitinho, você não vende para mim? Vendo, né? Uhum. Mas chegou a hora que o volume pegou, né? Aí você fala assim, bom, ou você dá um jeito nisso, ou né, em algum momento você vai se perder, né? Então, eu entendo que o grande negócio da gente conseguir fazer essa questão de preço, de fazer esse cálculo da maneira correta, vamos colocar assim, né? Da maneira correta, é que ele vai te permitir se planejar, né? Para o que você tem aí pela frente como meta pessoal, como objetivo financeiro mesmo, porque todas nós temos que comprar comida, outras coisas, quer dizer, a gente vê na atividade uma forma também de sobrevivência, né, e econômica e colaboração aí com a casa e tal. E muitas de nós, principalmente depois da pandemia, que eu acho que, né, a gente pode falar pelos contatos que a gente tem tido com as pessoas, elas têm buscado na seda uma forma de ter um plano B, né? Uma forma de contribuir com algumas coisas, ou então de ter uma atividade remunerada, muitas pela primeira vez na vida. Isso é incrível. Chá, fala um pouquinho do curso, como que é? Porque tem gente perguntando. As meninas estão perguntando como comprar, tá? Eu trouxe um presente para vocês, tá bom? Para as meninas que estão assistindo aqui, nós vamos liberar um cupom com 10% de desconto, Olha tá? que maravilha. Puxa, eu não sabia de O cupom, deixa eu pegar aqui, eu vou passar o link para vocês depois, aí vocês podem estar colocando nos stories, tá? Vou colocar nos stories do Venda Mais também, só que esse cupom ele vai ficar disponível só até meia-noite, tá? Então, o cupom é ROTAS10. Esse curso, o link de compra dele, ele está disponível aqui na bio do Venda Mais Artesanato. Lá tem todos os nossos cursos, tá? Então, o curso, ele é acesso vitalício, ele é seu para sempre, a calculadora é sua para sempre, né? Nós não tiramos o acesso. Ele já foi atualizado não sei quantas vezes, né? A gente está, óbvio, na última versão, mas está assim, bem completo. A calculadora, você consegue simular descontos para cartões, desconto para cliente. Você precificou. Quanto eu posso dar de desconto? Aí você vai lá e usa o simulador. Você fraciona todos os tipos de materiais, tecido, quilo, metros. Ela foi pensada em atender nichos diversos, né? Não é só para quem trabalha com costura. A gente desenvolveu de uma forma que ela possa atender vários tipos de artesãs. O valor do curso, para quem quiser saber, R$ 197,00. Com o cupom, aí vai ter R$19,70 aí de desconto. Vai pagar um pouquinho menos, tá? O cupom é ROTAS10. É 10 0 ou 10 12? É o 10, número 10. 10, ROTAS 10. Eu escrevi aqui no chat, tá bom? Então, isso, a gente... ROTAS 10. O cupom ROTAS 10, só que ele vale só até a meia-noite.
tá? As meninas que quiserem aproveitar o cupom de 10%, é um presente que eu tô dando aí para vocês. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem também, pode estar mandando no direct, ou eu respondo, ou o Fábio, tem a Gabi que ajuda a gente também. Escreve o nome do Insta da Chá, que é o Venda Mais. @ Venda Mais Seu Artesanato. Venda Mais Seu Artesanato está em toda a comunicação que a gente já fez, tá? No Instagram, chamando para essa live, mas está anotado aqui no chat para vocês também, tá? Então, são duas informações, eu acho que é uma coisa legal. Pessoal, nós tivemos um problema com o YouTube hoje, tá? Eu não consegui subir lá, começou a dar duplicidade aqui de voz, eu acabei desligando. Então, deixa eu comentar. Essa live, até amanhã eu vou baixá-la e vou subir no nosso canal para quem quiser essas informações. A única coisa, assim, o cupom vocês têm que pegar hoje, tá? Porque eu levo um só até meia-noite. Download e subir, tá bom? E esse valor, ele é parcelável, tá? Você não precisa pagar de uma vez. Dá para parcelar em até 12 vezes. Então, assim... É um investimento super acessível, né? Tá para todo mundo. A ideia é ajudar mesmo, tá? A gente sabe que tem algumas meninas que por alguma razão não é o meu momento, não tenho esse dinheiro agora, ou não tenho cartão, a gente entende isso, tá? Tem a aula gratuita também de precificação. E aí eu abordo muitos assuntos, falo sobre os 4 pilares. Você sai da aula aprendendo a precificar a sua peça. Mas o curso, a gente aprofunda mais os assuntos, é claro, né? E tem a planilha, que é a queridinha aí das artesãs, tá? Tá. Vou fazer um post resumo depois, tá? Dessa nossa live, que eu acho que ela é muito importante. E eu quero te parabenizar, porque você tem noção tanto de gente que você já ajuda com esse tipo de informação, de orientação. Eu tenho certeza que muita gente é perdido com relação a isso, e eu me incluo nisso em vários momentos, tá? Não vou mentir para você. Eu acho que é super importante a gente poder falar sobre isso e ter assim, o chão mais firme, né? De que está fazendo realmente o cálculo correto, a coisa certa, e de uma maneira assim que, sei lá, que você não esteja vendendo de uma maneira equivocada, ou achando que está ganhando dinheiro quando não está, achando que está sendo justo quando você não entende que é isso. Charlene, obrigada, amei te conhecer, viu? Imagina, eu que agradeço, meninas. Me coloco à disposição, tá? Sempre que vocês quiserem ter essa troca e que a gente puder ajudar de alguma forma, tá bom? Estamos aqui. Muito bacana. Agradeço muito o convite, foi uma delícia, tá bom? E todas as meninas aí do Rotas da Seda também são muito, muito bem-vindas aqui no Venda Mais. A gente faz live toda semana, terça-feira, às 7h45 da manhã, é bem cedinho, é o café com chá. E aí aproveitem o conteúdo, tem muito material bom, de forma gratuita, os cursos pagos também. E aí estamos aqui para a gente, para nos ajudarmos. Ótimo. É isso aí, é isso que vale. Eu fico muito feliz de você ter aceito esse convite que a gente fez, né? Eu já tinha pensado nessa coisa da precificação, as pessoas iam perguntando, eu falei assim, a gente precisa chamar a Charlene já conhece bem, trabalha com artesanato, então a gente agradece muito, muito mesmo. Agradece você ter dado os 10% para o público que vai agora comprar o curso, né? Tem uma amiga nossa que falou que está na Europa e lá já são meia-noite. Ela até brincou. Mas aqui é meia-noite, como que eu vou fazer para comprar? Não, você tem aí umas 4 horas. São 7 agora, 8, 9, 10, 11, 5 horas. Nas próximas 5 horas. Vai contar no nosso reloginho lá, né? O tempo do nosso reloginho lá da página, tá? Mas a gente agradece. Eu vou passar o link para vocês, se vocês quiserem compartilhar. Eu já mando o link direto da página e o nome do cupom. E eu vou estar colocando também nos stories do Venda Mais, porque tem algumas meninas do Venda Mais que entraram aqui também. E aí é uma oportunidade, tá bom? Sempre que eu tiver alguma coisa, algum material, algum evento diferente, eu compartilho com vocês. E aí vocês convidem aí as seguidoras também, porque é muito gostoso essa troca, né? É importante, tá
tá bom? Legal mesmo. Gente, deixa eu dar um recadinho só final, tá? Essa live, então, amanhã no nosso canal do YouTube. Quem puder, dá um inscrito lá. A gente está aí numa missão aí de tentar conseguir colocar nome no nosso canal, e aí a gente precisa de um mínimo de pessoas seguindo, então eu e a Rita estamos nessa batalha. Outra coisa, daqui 15 dias nós temos mais uma live, essa mesma bate-hora aqui, 18 horas, no dia 28, né, Rita? Dia 28. Nós vamos receber a Mônica do Godoy. Acho que vários de vocês já tiveram situações aí de exposição de seda em feiras, eventos. Aí você não sabe se você leva dentro da caixinha, se você coloca no varal. Eu já tive essa experiência de colocar disponível da mesma ventania, pegar, levar tudo, sai voando. A Mônica vai vir com dicas práticas de como é que a gente consegue fazer uma boa apresentação do nosso produto. Mas, na né? verdade, não é nem só uma apresentação da seda em si, né? É uma apresentação de feira para qualquer outro produto, qualquer outro artesanato, né? O que a gente pode fazer? É um negócio, um assunto muito legal de vocês abordarem, assim, eu tenho meu ponto de vista, porque você chega nas feiras, a mulherada tá tudo lá, amuada, assim, atrás da mesa, a mesinha de plástico, com um paninho lá, o TNT forrado na mesa, as coisinhas lá, e tipo... não faz nenhum tipo de diferenciação para humanizar aquele ambiente, né? Para chamar a atenção. Eu sou muito chata com essas coisas. Marlene, deixa eu contar a última feira que eu fui. Acorda, gente, pelo amor de Deus. Larga o celular. O último bazar que eu fiz faz bastante tempo. Eu cheguei em casa, eu lavei toda a minha seda de novo, porque era um tal de gente pegar, pôr no pescoço, enrolar, aí eu olhava e falava assim, será que a pessoa está com o pescoço limpo? Ai, meu Deus do céu. Aí, tudo de novo. A minha mãe falava assim, mas eu falei, mãe, não sei. Eu falei, eu precisava. E essa é uma dúvida que eu tenho, tanto que... porque assim, é complicado. Você vê bonitinho, enroladinho, mas você quer ver inteiro aberto. E aí tem manuseio. Eu não quero, né? Você não quer que a pessoa fique mexendo, mas por outro lado, ela precisa entender o que aquela pessoa que faz e fala é meu. Ela precisa saber o que ela está comprando. E assim, crise total. Crise. Aí a gente vai tentar ver como é que a gente consegue direcionar essa conversa. A Mônica vai ajudar a gente. Acho que é isso, né, Rê? Acho que é isso. Obrigada, Virginia. Obrigada. Imagina, eu que agradeço, meninas. Desejo muito sucesso aí nesse projeto de vocês, tá? Que vocês tenham um longo caminho pela frente. Eu acredito que as coisas tomam proporções assim que a gente nem imagina, né? Eu comecei aqui no Venda Mais seu artesanato muito decidida, mas comecei com muito medo. Mas eu tinha a certeza de que eu poderia ajudar muitas mulheres, né, muitas artesãs, com as minhas transformações, né, que eu valorizo muito, muito elas, né? Eu sempre fui uma pessoa muito vergonhosa, muito tímida, e estar aqui conversando com vocês hoje, para mim, assim, para mim isso não tem preço, sabe? É muito bom quando a gente consegue se expressar, se comunicar. Isso eu vejo que é essencial para a vida das pessoas, né? Eu valorizo muito isso. Então, eu desejo, assim, tudo de mais incrível para vocês, tanto nas vendas, né? Com esse trabalho lindo de vocês com a seda e compartilhando, né? Trocando conhecimento. E que isso possa crescer, que vocês tenham muitas trocas e possam ajudar cada vez mais, tá bom? Obrigada, viu? Amei. Obrigada, Charlene. Obrigada, Si. Beijo para todo mundo. Rê, obrigada mais uma vez você também. Obrigada por todo mundo que participou aqui com a gente, que esteve com a gente na live. Eu já falei várias vezes, o Rotas da Seda, ele foi criado para a gente se ajudar, né? Para as pessoas que pintam seda e querem tirar dúvida com alguma coisa. A gente está sempre aqui conversando, batendo papo, tirando dúvida uma com a outra. Então, Rotas não é meu nem da Simone. Ela é de todo mundo que pinta, né? De todo mundo que pinta seda, de que faz artesanato. Então, é
de É todo uma jeito. jornada de aprendizado, a gente entende que é uma jornada de aprendizado de tudo que Isso, envolve isso. Porque todos nós somos aprendizes. Não, isso, é esse verdade. é um título, acho que eterno, né? E feliz de quem é aprendiz a vida inteira e está sempre tendo a possibilidade de ampliar seu conhecimento, né? E tudo mais. E aí nós estamos juntos nessa rota maravilhosa. Tá Obrigada, bom? meninas. Beijo, gente. Até mais. Gente, Até um abraço. mais. Fique com Deus. Tchau, tchau.